Oi, gente, boa noite. As pessoas que estão entrando, obrigada. Daqui a pouco a Carolina vai entrar aqui, a doutora Carolina vai entrar, que é mastologista, para a gente falar um pouco sobre saúde mental e o câncer de mama. Boa noite, Ana, boa noite, Alexandra. Vamos para mais uma live. A doutora Carolina está entrando aqui. Vou só aguardar. Boa noite, Valéria, Daniele. A Caroline já está entrando aqui. Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gente, então, a gente vai começar a live de hoje, que é de um tema que eu acho muito interessante, muito importante, sobre saúde mental e câncer de mama. A doutora Carolina formou na UFG, fez medicina, ela formou na minha sala, depois ela fez residência de cirurgia geral, depois especializou em mastologia, e hoje em dia ela é super referência na área dela, mastologia aqui em Belo Horizonte, em vários serviços, coordena também vários serviços. E para quem não me conhece, eu sou psiquiatra, psicogeriatra e, e sou professora também na Faculdade de Medicina. Então, o doutor André já está passando para dar oi para essas duas médicas fantásticas. Obrigada, doutor André. Você também é um excelente médico. Então, eu queria que a Carolina introduzisse primeiro o tema, começasse a falar para a gente sobre a importância do câncer de mama na nossa população e por que a gente decidiu também fazer essa live, né? Qual que é a importância de conversar sobre isso? Então, Júlia, primeiramente gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer falar sobre câncer de mama, porque infelizmente essa doença ainda é um tabu no nosso meio. Muitas mulheres têm medo de conversar, têm medo de se informar sobre a doença isso prejudica muito o rastreamento do câncer de mama. Então, para você ter uma ideia, somente aproximadamente 30% das mulheres brasileiras fazem o rastreamento. É um nível muito baixo. Então, a gente precisa conversar, precisa esclarecer em relação a isso. E a gente agradece todas essas oportunidades de discutir a doença. Ainda mais de uma forma tão especial, abordando essa parte, né, da questão psicossocial associada ao câncer de mama. Uhum. Então, vai ser Explica, uma conversa muito explica para boa. as pessoas o que é o rastreamento e quem que deve fazer o rastreamento, porque esse termo é um pouco técnico, tem gente que não sabe o que é. Então é o seguinte, a gente indica a pessoa fazer mamografia, que é um exame como se fosse um raio-x, mas é um raio-x da mama. A gente indica fazer esse exame anualmente, uma vez por ano, a partir dos 40 anos, em todas as mulheres. Independente se a pessoa tem alguém na família que teve câncer ou não. Isso por quê? Porque todas nós mulheres, somente pelo fato de sermos mulheres, temos risco de desenvolver câncer. E o que é o objetivo? O que é essa mamografia? Por que a gente quer que as mulheres façam esse rastreamento? Porque é o seguinte, quanto mais precoce a gente diagnosticar esse câncer, maiores as chances de cura. Então, como exemplo, um câncer de menos de 1 centímetro, que ainda não se manifestou, não deu sintoma, a gente consegue taxas de cura de até 95%, que é Uhum. muito significativo. O que não acontece com tumores maiores. A gente tem uma perda, né? Por exemplo, um tumor de 5 centímetros, a gente já tem uma diminuição dessa taxa de cura. Então, o objetivo desse rastreamento é a gente identificar o câncer bem no início, no momento que o tratamento vai ser bem mais tranquilo, bem menos agressivo, sem nenhuma sequela, ou às vezes uma pequena cicatriz, e a mulher vai ter uma cura e depois vai viver a vida normalmente. Depois que ela enfrentar esse desafio, ela vai viver sua vida normalmente. E além da mamografia, tem alguma outra coisa que a mulher possa fazer para diagnosticar de forma precoce, por exemplo?
o autoexame, aquela palpação da mama, isso vai ficar bem? É muito importante a mulher ter o conhecimento, conhecer o próprio corpo. Isso é fundamental. Por quê? Porque se acontecer de aparecer algum sintoma entre a mamografia, ou às vezes até mesmo antes do início do rastreamento, que a gente sabe que o câncer de mama pode aparecer em mulheres mais jovens, então qualquer alteração, a mulher procura um médico ou um mastologista, o ginecologista também ajuda muito a gente. Então, qualquer alteração, por exemplo, nódulo palpável, que é um carocinho na mama, não necessariamente vai ser um câncer. Geralmente não é. Geralmente são lesões benignas que não vão dar nenhum problema para essa mulher. Mas a gente sempre tem que investigar. Saída de secreção pelo bico do peito de forma espontânea, aquela que a gente aperta, não vale. Isso é normal. Mas o que preocupa a gente é a secreção que sai sozinha. Então, suja o sutiã, suja a camisola, principalmente se for sangue ou se for uma secreção bem clarinha, como se fosse uma água de torneira. Alterações do mamilo e da areola. Então, por exemplo, retração do mamilo, quando o mamilo começa a entrar para dentro da mama, mudanças na coloração da pele e do mamilo, descamações, isso tudo. Nódulos em axilas também, que às vezes a gente esquece. Mas nódulo da axila, a mama tem que ser avaliada também, tá? Então, todos esses sinais de alerta sugerem para a mulher que ela procure um médico para, às vezes, fazer um exame, para a gente entender o que está acontecendo. Vale ressaltar, não necessariamente é câncer, mas a gente tem que avaliar para descartar um câncer. Legal. E para as pessoas que têm curiosidade também saberem, câncer de mama também existe em homens, não é mesmo? É bem mais raro, mas existe. Sim, é bem mais raro, é 1% dos casos acontecem em homens, mas pode acontecer sim. E no caso do homem, não existe rastreamento, a gente não faz exame de rotina nessa população porque é raro. Mas, caso apareça qualquer um dos sintomas que eu falei anteriormente para as mulheres, que é nódulo, retrações, alteração de pele, qualquer alteração na região das mamas, o homem deve procurar ajuda. E o que acontece é o seguinte, como o homem acha que não tem câncer, geralmente ele não se importa com aquela alteração, ele deixa para lá e quando ele procura ajuda, o câncer já está avançado. Isso acontece muito. Então é importante a gente abordar esse tema. Eu achei até interessante que uma vez me convidaram para falar disso lá na Polícia Militar. Quando eu cheguei, só tinha homens. Tinham 5 mulheres e, vamos colocar assim, 300 homens. E eles me convidaram exatamente por isso, porque aconteceu um caso dentro da polícia e eles queriam informar essa população sobre essa possibilidade, que isso não é muito debatido, nem é muito conhecido. Aconteceu um câncer de mama em um homem potencial? Sim, teve. Aí eles me convidaram para dar uma palestra. E quem tem um familiar que já teve câncer de mama, é importante começar o rastreamento antes, não é? Então, geralmente a gente inicia os cuidados 10 anos antes do caso, índice. Então, por exemplo, minha mãe teve câncer aos 40 anos. Então, é bom você já começar a se cuidar a partir dos 30. Não necessariamente você vai fazer mamografia, não é isso. Mas você tem que procurar auxílio médico 10 anos antes. Mas, por exemplo, minha tia teve câncer aos 60. Então, na verdade, você vai entrar no rastreamento normal. Com 4 rastreamento a partir dos 40 anos. É o que vier primeiro. E eu estou observando nos últimos anos muitos casos de câncer de mama em mulheres muito jovens, de 20 anos, de 30 anos. Isso tem acontecido mesmo, a redução da idade de início de câncer de mama? Temos visto no consultório, nas clínicas de rastreamento, muitas mulheres jovens com câncer de mama. A gente só vai ter certeza absoluta que essa incidência aumentou daqui a alguns anos, daqui a 10, 15 anos, quando olharmos para trás e levantarmos essa estatística. Mas sim, temos diagnosticado cada vez mais mulheres jovens com câncer. Isso tem acontecido. E se isso for, né, uma verdade mesmo, quais que você acha, na sua opinião, de estar aumentando o câncer de mama em mulheres tão jovens assim? O que acontece? O câncer de mama é uma doença multifatorial, isso é, a gente não tem uma causa só que desencadeia esse câncer. São vários fatores que influenciam para a gente ter o câncer de mama. E o nosso estilo de vida
ele predispõe a ter câncer de mama. Então, se a gente for pensar, quais são os fatores protetores? Amamentação, quanto mais tempo, maior período de tempo a gente amamentar, maior a proteção. Geralmente, se a gente amamenta por 1 ano, a gente tem 4,3% uma redução do risco de desenvolver câncer. A mulher moderna não tem tempo de amamentar. Então, ela amamenta um pouquinho ali, depois de um tempo ela já tem que retornar às suas atividades, voltar ao trabalho, não consegue, já cessa a amamentação. Outra coisa, E meus filhos sedentarismo. também. A Hã? gente não tem tantos filhos mais igual antigamente, tem menos filhos. Sim, Então tem se menos você oportunidade de amamentar também, né? com certeza, essa proteção ela é maior quanto mais jovem é a mulher. Então, abaixo dos 30 anos, essa proteção é muito maior. E a gente sabe que hoje em dia a gente posterga a gestação máximo. Então, é normal engravidar hoje aos 40. Antigamente não era assim. Outra coisa, outro fator, por exemplo, é o número de gestações. Então, quanto mais tempo você permanecer grávida, maior sua proteção em relação ao câncer de mama. E hoje em dia a gente tem 2 filhos no máximo. Por exemplo, comparando com a minha avó teve 13 filhos, ela teve 13 gestações, ela amamentou 13 bebês. Então, ela tem muito mais proteção que eu, que nunca amamentei, Uhum. acima de 30 anos e nunca amamentei. Então, isso é um fator importante. Outra coisa, atividade física. Antigamente, você ia fazer alguma coisa, você subia a escada, ia a pé, fazia muito mais atividade física. Hoje em dia a gente faz tudo de carro, pega elevador, a gente se movimenta muito menos. E a gente sabe que a atividade física reduz o risco de desenvolver câncer de mama também. Então, todos esses fatores, exemplo, alimentação. A nossa alimentação é constituída de alimentos geralmente industrializados, com muito conservante, agrotóxicos, tudo isso aumenta também. Rica em carboidratos, rica em gorduras. Antigamente não, a gente tinha uma alimentação um pouco mais saudável, com mais frutas, verduras, e isso aumenta o risco de câncer também, não só de mama, né? De outros tipos também. Tabagismo, o hábito de ingerir bebida alcoólica com uma frequência maior do que o indicado. Então, tudo isso leva a gente a ter um risco maior. O estresse, que é muito importante, né? A gente sabe que o estresse ele é um dos fatores desencadeantes de câncer. Então, esse nosso estilo de vida predispõe a gente a ter câncer. É claro que eu não posso falar assim, é isso que aumenta o risco da mulher jovem ter câncer hoje em dia. Mas tudo indica que o nosso estilo de vida tem a ver com esse aumento. Com certeza, porque aumentou também outros tipos de câncer, além do câncer de mama, né? Porque o E a câncer gente é uma proliferação exagerada das células que não morrem, né? Porque nossas células estão sempre se renovando. Então, em vez delas morrerem, elas continuam proliferando, perdem o controle e aí vira o câncer. E quando a gente está com estresse alto, isso reduz a imunidade, por exemplo, aí a gente não combate essas células, começam a multiplicar. Então, a tendência é virar um câncer, né? sim, com certeza. Além disso, não foi só na mulher jovem que aumentou. A gente vê que o câncer de mama, a incidência no Brasil e no mundo só tem aumentado. E principalmente nos países industrializados. Então, sim, tem muito a ver com o nosso estilo de vida. Então, por exemplo, agora no Brasil, esse ano, o INCA estima que a gente vai ter mais de 66 mil novos casos diagnosticados. Em 2018, foram 58 mil. Então, a Uhum. gente vê que a curva está crescendo. E isso acontece também nos Estados Unidos, nos países europeus. Então, a gente vê realmente um aumento do diagnóstico de câncer de mama. Também outro fator que eu acabei de pensar que pode contribuir é o aumento da expectativa de vida nossa. Então, como a gente está vivendo mais, quanto mais a gente envelhece, maior é a chance de ter tanto câncer de mama quanto outros tipos de câncer. Sim, isso com certeza, com certeza. Um dos fatores de risco é a idade. Então, quanto mais velhinho a gente tiver, maior o risco da gente desenvolver câncer. Isso com certeza. Uhum. Essas doenças são crônicas, né? Principalmente porque você tem aumentado muito. Então, acho que a gente podia começar a falar agora sobre como impacta, né, a saúde mental. Antes de eu falar especificamente das doenças, eu queria saber qual que é a sua maior dificuldade que você encontra na sua prática clínica, tanto ao falar um diagnóstico de mulher e depois ao longo do tratamento, qual que é a parte psicológica que você acha
pacientes têm mais dificuldade em lidar? Qual que é a maior dificuldade delas em lidar com o diagnóstico e com o tratamento? E, gente, vocês também podem começar a fazer perguntas, se vocês quiserem, que a gente vai respondendo, tanto para a doutora Carolina quanto para mim. Então, eu acho que o momento mais complicado do câncer de mama, com certeza, é o momento do diagnóstico. Quando você vai dar a notícia para a mulher. Então, todas, depois que você conversa com as pacientes, depois que elas já realizaram o tratamento, já superaram, já venceram a batalha, quando você conversa com elas, fala, ó, o pior dia da minha vida foi o dia que eu entrei no seu consultório e você falou comigo que eu estava com câncer de mama. Naquele momento, o mundo desabou, parece que abriu um buraco no chão e eu fui sugada lá para dentro, não conseguia pensar em mais nada. Então, quando a gente fala a palavra câncer, geralmente vem automaticamente na mente da pessoa a palavra morte. Ela já automaticamente associa, já pensa, vou morrer. E a gente sabe que hoje em dia não é assim. O tratamento evoluiu muito, então as taxas de cura são altíssimas, o tratamento geralmente é muito menos agressivo do que era antigamente. Na década de 70 existia um tratamento só. Era retirar a mama completa e pronto. Todas as mulheres eram submetidas a esse tratamento. Hoje em dia não, hoje em dia é raríssimo a gente ter que retirar uma mama sem fazer uma reconstrução. Então, às vezes, até ter que retirar uma mama, né? Tem sido cada vez menos frequente. Mas quando a gente fala com a pessoa, você está com câncer, ela desliga e só pensa naquilo. E é interessante que, assim, essa consulta, claro, a gente tem uma forma de dar essa notícia, sempre trabalhado, mas depois que a gente fala isso, a mulher para de absorver tudo que você fala. Então, são 15 minutos que você pode saber que ela tá ali, ó, pensando no mundinho dela, você pode falar o que você quiser, ela não vai absorver. Depois de uns 15 minutos, ela volta, e aí sim você já começa a falar como é o tratamento, quais são as chances dela, o que a gente tem que fazer. E ao mesmo tempo, que é um momento bem específico, que ela tem que absorver aquela notícia ruim, a gente tem que correr contra o tempo. Porque é uma doença que a gente já tem que programar tudo logo, já tem que autorizar a guia de cirurgia, já tem que fazer risco cirúrgico, tem que fazer estadiamento. Então, ao mesmo tempo que ela tem que absorver aquilo tudo, ela já sai do consultório com tanto de exame para fazer, aquela confusão, aquela correria toda. Então, realmente é um dia muito complicado na vida da mulher. E nesse momento, o acompanhante faz toda a diferença. Porque se você está com uma pessoa ali para te ajudar, para te acolher, ele vai te orientar muito. É muito importante. O apoio nesse momento é fundamental. Tanto da família quanto dos amigos. É muito importante. Até para o sucesso, para a mulher conseguir associar que sim, ela está doente. Sim, ela tem uma luta pela frente, mas que ela vai vencer. E ela precisa entrar com tudo. Tem que ganhar, tem que vencer. Então, é muito importante. O acompanhante é fundamental. A Giane está falando que você a descreveu nesse momento, né? Que ela sentiu já que você falou, e que você ajudou ela a superar, né? Então, é legal também você procurar uma médica ou um médico que você sinta confiança, tem uma boa relação com ele, que você sinta vontade ao ponto de testar também ações de medo, de angústia. Quanto maior for a aceitação do médico, também mais fácil a aceitação do paciente, né? Da paciente. Sim, gostaria de agradecer a participação da Jane. Ela é uma fofa, uma guerreira que, se Deus quiser, daqui a pouco está livre de tudo isso e vai vencer, não tenho a menor dúvida. Mas, com certeza, não só o médico, mas toda a equipe tem que ser uma equipe acolhedora, uma equipe que sempre ajuda a pessoa do início ao fim. Então, quem trata câncer não pode ser médico distante, não pode falar, não vou me envolver, não quero saber. Não, você tem que entrar na luta junto, ficar junto até o final do tratamento. Isso vai acompanhar para sempre. E assim, igual eu falei, sai com tanto de papel, às vezes fica perdida. Todo mundo ajuda. Por exemplo, até as secretárias são treinadas para ajudar, elas já sabem onde tem que autorizar o exame. Por exemplo, nos lugares que eu trabalho, graças a Deus, eu tenho uma equipe excelente que sempre me ajuda, tanto no consultório quanto no SUS. Até a gente tem uma secretária lá na Santa Casa também que ajuda demais as mulheres, já direciona. Se elas têm uma dúvida, esquecer alguma coisa, pergunta, vai ajudar, porque é isso mesmo, é uma luta de todo mundo em volta. Da paciente, da equipe
e da família. Entra todo mundo junto para ganhar, porque senão não ganha. Tem que entrar todo mundo junto na batalha. Legal, é uma equipe, né? E isso que a doutora Carolina falou, eu acho importante ressaltar que quando a pessoa escuta a palavra câncer, né? A gente, quando escuta, essa palavra é muito estigmatizada, ela significa morte na nossa popular, né? Na nossa cultura. Então, é entender também que nem sempre o câncer é grave e nem sempre o prognóstico é ruim. Muitas vezes a evolução é muito boa. Então, às vezes o câncer tem um prognóstico que é muito melhor do que de outras doenças. Então, tem pessoas que nem falam a palavra que acham que vai atrair. Sim, isso Se é espera. muito importante. Porque, igual as pessoas têm medo dessa palavra. Fala câncer, a pessoa isola, doutora, fala isso pra lá. Na verdade, é um estigma isso. É uma doença como as outras, que tem tratamento como as outras doenças. E a gente só tem que enfrentar. Igual eu falei, o tratamento evoluiu demais nesses últimos anos. Tanto a cirurgia, quanto a quimioterapia, a radioterapia. A gente apresentou uma evolução incrível. Então, tanto em relação à eficácia do tratamento, das possibilidades de cura, quanto aos efeitos colaterais. Então, até a quimioterapia, que o pessoal morre de medo, fala, não quero fazer quimioterapia, meu cabelo vai cair, eu vou vomitar, eu vou ficar péssimo. Hoje em dia, tem medicamentos que não fazem o cabelo não cair, mas assim, se precisar de usar aquele que vai fazer o cabelo cair, vai usar para se curar e depois a gente resolve. Existe uma touca que congela a cabeça durante a quimioterapia e diminui o risco do cabelo cair também. E os remédios quimioterápicos têm menos efeitos colaterais hoje em dia, são mais bem tolerados. Então a gente vê que o tratamento evoluiu muito. Às vezes você conversa com mulheres na rua, às vezes tá no salão, alguma coisa, você conversa com uma mulher, você nem sabe que ela já tratou o câncer, ela tem uma vida completamente normal. E é isso, é uma doença como qualquer outra que você vai tratar e vai vencer. Mas tem que enfrentar, não pode fingir que o problema não existe, deixar para lá isso não, porque senão você perde aquele momento, aquela oportunidade de tratar o seu câncer. Isso é muito importante, porque tem gente que prefere, recebe um diagnóstico e fala, não, eu vou fingir que isso não está aí. Não pode, senão a doença vai só evoluindo e você perde aquele momento precioso da cura. É tipo meu pai e o meu marido, os dois são assim. Eu não vou fazer exame, não. Eu tô com medo de achar alguma coisa errada em mim. Quem procura sempre acha, né? Ou seja, no câncer de mama a gente não pode pensar, porque quanto antes for diagnosticado, melhor. E nem melhor. Também precisa fazer a quimioterapia, né? Porque quando a mulher é diagnosticada, ela já vai pensando que vai ter que fazer quimio, vai cair o cabelo, mas hoje em dia tem outros tipos de tratamento que nem sempre é necessário fazer a quimio, né? Sim, quando a gente diagnostica o câncer no início, igual eu falei, com a mamografia, antes dele apresentar sintomas, geralmente você não vai ter que fazer quimioterapia. Então, provavelmente você vai fazer somente a cirurgia, às vezes a radioterapia, que tem poucos efeitos colaterais, geralmente, e às vezes vai tomar um comprimido por 5 anos, que é um comprimido geralmente muito bem tolerado, que é o tamoxifeno. Isso vai depender do tipo do tumor, né? Que cada tipo de câncer tem um tipo de tratamento específico, mas não necessariamente você vai ter que fazer a quimioterapia, sabe? Alguns casos não tem. E em alguns casos você faz a quimioterapia e não sente nada. Então, eu conheço várias pacientes que estão em quimioterapia e continuam fazendo suas atividades, às vezes não afastam do trabalho, continuam trabalhando, o que, para quem consegue fazer isso, é muito bom, porque aí você distrai, tem a sua rotina, continua encontrando os amigos e colegas. Então, assim, não fica o tempo todo pensando somente na doença, né? Você tem aquela distração. Então, para quem consegue continuar trabalhando, é muito bom. Claro que tem pessoas que não vão conseguir, vão ficar afastadas, não tem problema. Mas para quem consegue continuar trabalhando, é muito bom. Muito bom. É ótimo para cá. A Thaís está perguntando o que é considerado o início do câncer, porque a gente está falando aqui sempre que é bom pegar no início, né? Então ela quer entender o que é esse diagnóstico inicial e o que é considerado um câncer inicial. Geralmente, Thaís, a gente considera um câncer inicial até 2 centímetros, ou então aquele câncer que ainda não manifestou sintomas, que a gente diagnosticou
visualizando somente na mamografia ou no ultrassom, nos exames de imagem. E outro detalhe é aquele câncer que está limitado somente à mama, que ainda não foi ou para axila ou para outros órgãos, outros locais. Então, o câncer inicial geralmente é esse. Uhum. Não significa também que se não for inicial, a pessoa vai morrer, né? Não, não significa. Às vezes a gente diagnostica um câncer bem volumoso, que ocupa toda a mama, aquele câncer que cresce rapidamente. A gente trata, a mulher cura, ela se cura. Só que quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura. Mas se for um nódulo volumoso, também existe chance de cura, sim, com certeza. Ainda mais hoje em dia. Igual eu falei, a oncologia evoluiu muito, então eles têm medicamentos cada vez mais eficazes. Então, o que a gente pode fazer geralmente? Às vezes a mulher tem um nódulo volumoso, que se a gente fosse operar, teria que tirar a mama toda, às vezes fazer um esvaziamento axilar, que é quando a gente tira todos os gânglios da axila, que é uma cirurgia que gera, às vezes, um pouco de sequela. O que a gente faz? A gente inverte a ordem. A gente começa com a quimioterapia, aquele tumor reduz, fica bem pequenininho e a gente opera quando ele tá pequeno. Então a mama fica linda, não tem nenhuma sequela, a mulher fica tranquila e se cura. Então existe essa possibilidade também, sabe? Hoje em dia a gente tem muito recurso. E às vezes, por exemplo, precisa fazer mastectomia, vamos fazer reconstrução. A mulher já sai do bloco cirúrgico reconstruída com a prótese. Então tem muita opção, sim. Sabe? Dá pra gente tratar. Isso que você está falando é importante, que eu li, né, que os estudos mostram que a depressão é menor em quem faz mastectomia, né? Quer dizer, em quem faz cirurgia que é menos radical, tipo a quadrantectomia, e também quem faz reconstrução o mais precoce possível. Então, quanto mais precocemente a pessoa faz a reconstrução e quanto menos agressiva cirurgia, melhor é a saúde mental da pessoa que está com esse câncer de mama. O que acontece? A mama tem uma simbologia muito importante para a mulher. Então, não adianta, mexe com a autoestima, mexe com tudo. Então, quanto menor a cirurgia, quanto mais simétrica, mais parecida com a outra mama, melhor. Então, sempre que a gente consegue fazer essa cirurgia que você falou, né? Ou a quadrantectomia, chama quadrantectomia ou setorectomia, que é tirar um pedacinho da mama associada à radioterapia, que as taxas de cura são as mesmas da mastectomia, a gente sempre opta por uma cirurgia dessa. Ou então existem técnicas que a gente chama de oncoplastia, isso é, a gente associa técnicas estéticas à cirurgia, o tratamento do câncer. Então a gente consegue resultados muito satisfatórios. Então, por exemplo, mulheres que têm a mama mais volumosa, aquela mama caída, pitosada, a gente consegue, às vezes, na mesma cirurgia, já reduzir a mama tratando o câncer. Então, a gente retira aquele câncer com uma margem de segurança boa e ainda tem o benefício, às vezes, para melhorar a dor nas costas, essas coisas. Então, a gente tem muita opção. E em quem tem que tirar a mama, a gente já consegue, na grande maioria dos casos, reconstruir no mesmo dia, no mesmo tempo cirúrgico que a gente fala. Salvo as exceções. Tem alguns tipos de tumor que a gente ainda não consegue. Mas aí depois que a mulher tratar, a gente tem também arsenal para reconstruir a mama de forma tardia. Mas a gente sempre tenta reconstruir no mesmo tempo. Só quando a gente realmente não consegue, por causa do tipo do tumor, do tamanho, a gente não reconstrói. Mas as indicações hoje em dia são cada vez mais raras disso. Porque mexe muito com a autoestima, com a autoimagem, né? O fato de ficar com uma mama menor do que a outra, ou sem mama, porque a mama significa a sexualidade, a sensualidade, a feminilidade, tudo isso dá autoestima para a mulher, né? Sim, isso é muito importante. Por isso que, igual eu te falei, a gente sempre tenta reconstruir no mesmo tempo, então deixar a mama mais simétrica possível, mantendo sempre a segurança oncológica. Isso é, a saúde vem em primeiro lugar, mas a gente sempre tenta associar as duas coisas. Beleza. A Paula está falando, a Carolina é extremamente atenciosa, gentil, competente, que lidar com esse tratamento é muito delicado e ter uma médica assim, é realmente um privilégio e um afago. Então, está te elogiando aí. Não, ela é uma querida também, outra guerreira, só guerreiras nesse bate-papo, guerreiras que venceram. Então, muito feliz de ver pessoas tão queridas aqui no nosso bate-papo. Está falando que ela está com depressão e síndrome do pânico, com medo de voltar a ter metástase. O que acontece, né? Após um câncer
um período, né, de uns 10 anos, né, que tem maior chance de recorrência. Mas quanto mais passam os anos, menor é a chance de ter. Então, com 5 anos, tem mais chance do que com 10, né? E aí as pessoas podem ficar muito preocupadas e isso gerar mesmo uma depressão, crise de pânico por medo de ter o câncer novamente. Também é importante que o tratamento seja feito junto com o psicólogo e com o psiquiatra, porque quanto mais a pessoa tem depressão, a imunidade dela também reduz e aumenta o cortisol. Isso também piora o prognóstico da doença, né? Então, isso é um tema bastante interessante. É o seguinte, sempre existe o risco do câncer voltar. Por isso que a gente tem que acompanhar para o resto da vida. A gente brinca que a relação com o mastologista é um casamento que vai durar eternamente. Porque a gente sempre tem que controlar. Mas por isso que a gente tem que ficar em cima, porque se caso apareça alguma doença, uma recidiva, até na mama ou à distância, vamos tratar. Mesma coisa, as metástases do câncer de mama, elas têm tratamento, não necessariamente cura, mas elas têm tratamento. Existem pessoas que vivem com essas metástases por 20, 30 anos, sabe? Vivem bem. Isso que é importante, né? Vivem bem. Hoje em dia a gente tem muito tratamento, mas é claro que existe um receio, mas você não pode deixar de viver por causa disso. Igual eu falei, é uma doença, é um desafio que você vai encarar, vai tratar e pronto. Vida normal, vida que se segue, sabe? Sempre existe um quadro depressivo associado ao tratamento de câncer de mama. A mulher sempre passa por aquela fase que ela fica mais desanimada, fica um pouco, né, assim, não quer sair da cama, fica um pouco sem esperança. Isso é normal, todas têm. Tá? Umas mais e outras menos. Mas a gente tem que observar para ver se isso não está passando da normalidade, se isso já está em excesso. Porque aí sim, igual a Júlia falou, a gente precisa intervir, encaminhar para o psiquiatra, para um acompanhamento mais de perto. O psicólogo tem que ter sempre, gente. O psicólogo é maravilhoso, você desabafar, conversar, expor seus anseios, isso é maravilhoso. Então tem que ter sempre. Todas essas medidas. Yoga, meditação, isso tem que ter durante todo o tratamento, não só no tratamento para a vida, né? Que isso ajuda a gente demais. Mas se a depressão, a gente vê que a mulher realmente está com um quadro depressivo, isso tem que ser tratado. Com certeza tem que ser tratado por um médico especialista. Então é muito importante. O tratamento do câncer de mama ele é multidisciplinar. Então são vários profissionais atuando para o sucesso daquela mulher. Então, assim, se a gente vê que realmente está fugindo do controle, que ela está muito triste, não está com vontade de fazer nada, tem que tratar. E interessante é que, assim, não é todo medicamento antidepressivo que as mulheres que estão em tratamento de câncer podem utilizar. Então, a gente sabe, por exemplo, fluoxetina, a gente não pode associar ao tamoxifeno, que é um medicamento muito utilizado em algumas mulheres que fazem uso que estão em tratamento de câncer de mama. Esse medicamento não pode ser utilizado de jeito nenhum, porque ele reduz a eficácia do tamoxifeno, que é um medicamento importantíssimo. Importante é porque o tamoxifeno tem que ser transformado numa forma e a paroxetina inibe a enzima que transforma o tamoxifeno na forma ativa dele. A paroxetina também. Então, a bupropiona, a fluoxetina, a paroxetina têm que ser evitados. Aí, normalmente, nesses casos, a gente prefere a sertralina, o escitalopram, o citalopram, são medicamentos que não interferem com a eficácia do tamoxifeno, né? Mas nem todos os casos se usa o tamoxifeno. Então, não. Se a mulher não usa o tamoxifeno, a gente tem outras opções de antidepressivo que pode usar também. Sim, outra assim, indicação que o médico psiquiatra ajuda a gente demais, por exemplo, se a mulher tiver sintomas depressivos associados, por exemplo, a fogacho, que é aquele calor excessivo, como se fosse um sintoma de menopausa. Então, a gente tem alguns medicamentos que auxiliam, que ajudam a gente demais. Um deles é a venlafaxina. Fala um pouquinho aí pra gente, doutora Júlia, sobre a venlafaxina. É aqueles que aumentam a serotonina e a noradrenalina, que é a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina. Eles têm um efeito de reduzir esses sintomas relacionados à deficiência hormonal. A menopausa trata muito com esses duais, os sintomas do climatério. Então,
para esses casos é muito bom, né? A Thaís Sim. está falando que fica com medo de morrer o tempo todo. O que eu posso te falar, Thaís, é que não sei se você assistiu minha live com a Sara, todos nós estamos morrendo a cada dia. Cada dia que a gente vive é um dia que estamos mais próximos da nossa morte. E ao invés de ver a morte como uma coisa ruim ou um castigo, é a que a gente tem. Então a gente pode olhar para a morte com uma ressignificação para a gente entender que a gente deve viver cada dia como se fosse um presente. Porque a cada dia que eu acordo e eu estou viva, tem outras pessoas que estão morrendo, isso é um presente para a minha vida, né? Eu tenho novas oportunidades a cada dia. E isso faz também a gente aprender a ressignificar. Muitas mulheres que, após serem curadas do câncer de mama, elas passam a enxergar a vida de outra forma, passam a valorizar pequenas coisas que elas não valorizavam antes, passam a dar mais valor para os momentos com a família, por exemplo, dar mais valor para pequenos momentos de alegria que a gente tem ao longo do dia, elas passam a enxergar, a se cobrar menos, ser menos perfeccionista, enxergar os outros e a si mesmo, olhar mais para dentro, enxergar os outros a si mesmo de uma outra forma. Então, essa ressignificação da própria vida, que acontece também com pessoas que já tiveram muito próximas da morte, por exemplo, um acidente, não morreram, isso pode ser visto de uma forma boa após uma cura de um câncer, né? Não sei se a doutora Carolina já passou pela experiência de lidar com pacientes que passaram a enxergar a vida de outra forma. Diariamente, Júlia, diariamente. Isso é muito interessante de ver. Que é claro que não são todas as mulheres que geralmente vivenciam isso, mas a grande maioria, depois que elas passam pelaquela fase aguda do tratamento, que geralmente é 1 ano de tratamento, elas falam isso mesmo. Que elas falam, gente, antes eu me importava com me chateava com coisa boba. Hoje em dia, não me importo mais com isso. Acaba que realmente dá valor ao que realmente importa. Isso é muito importante, porque realmente você passa por uma provação, né? Uhum. Naquele momento que você se vê com um desafio, que você fica com medo da morte, você começa a valorizar as pequenas ações. Então, isso é muito interessante de ver. Quando a gente conversa com as pacientes e vê o tanto que elas começam a valorizar a vida, é muito interessante. Isso é muito interessante mesmo. Eu tenho umas até pacientes que falavam com o meu marido por qualquer coisa. Depois que eu estive perto da morte, eu passei a enxergar de uma forma tão. Eu falei, nossa, como que era bobeira brigar por qualquer coisa. Eu passei a relevar muito mais coisas, né? E a brigar menos com as pessoas, a julgar menos as outras, criticar menos, e a mesmo também, né? Tornar a vida mais leve. A vida não tem que ser tão pesada como a gente coloca. A gente mesmo coloca um peso maior do que a vida realmente tem, né? A gente vive de forma mais pesada do que a vida realmente é causa um desgaste emocional muito intenso. A Jeane querendo saber da doutora se tem algum perigo para a saúde dela não ter começado o tratamento ainda. Já operou há 4 meses. Então, geralmente, quanto mais cedo começar o tratamento com a quimioterapia, melhor. A gente geralmente tem um prazo ideal para começar esse tratamento. Então, a gente fala de 3 a 4 meses, é o ideal já começar. Mas a gente sabe que às vezes vão ter algumas circunstâncias que vão atrasar o início dessa quimioterapia, né? Então, doenças associadas, às vezes complicações da cirurgia, ou então, às vezes, a gente com essa pandemia, a gente teve uma dificuldade, às vezes, de liberar alguns tratamentos, principalmente no Sistema Único de Saúde, infelizmente, que assim, a sociedade de mastologia briga arduamente para tentar resolver esses gargalos, sabe? Então, assim, quanto mais rápido começar, melhor. Mas, assim, ainda tá no prazo. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. A Thay está perguntando se com o Aromazin também. Aromazin é qual o princípio ativo? Eu Não, não... é inibidor de aromatase, não tem nada a ver com aquela questão do tamoxifeno. Então, a fluoxetina não interage, né? Não, não, com ele não. Com A ele não. Jeane está falando que ela está vivendo com mais intensidade agora, né? Após superar, está passando por esse momento, que se ela morresse hoje, morreria em paz e realizada.
porque ela está vivendo, ela está olhando a vida para outra perspectiva. E é isso mesmo, né? Eu acho que todo problema que a gente passa faz a gente ficar mais forte do que a gente era. E quando a gente está no meio da situação toda, a gente tem que relembrar também de outras situações difíceis que a gente já enfrentou na vida e como a gente conseguiu ter uma superação, significa que a gente tem mais força do que a gente pensa e que a gente vai superar também essa nova situação. E quanto mais a gente sai de situações difíceis, mais forte a gente fica e mais preparados para enfrentar a próxima. Porque não existe uma vida que não tem problema, é mesmo que a gente olha alguém e acha que essa pessoa tem uma vida perfeita, na verdade não é. Todo mundo passa por problema todos os dias ou frequentemente. E o que torna a graça da vida também é essa. Se a vida fosse toda plena, o tempo todo, se as pessoas nunca tivessem problema, elas nunca iam valorizar a vida. Então a gente tem que passar também pelas turbulações para a gente aprender a valorizar o que a gente tem de bom na nossa vida, as pessoas que nos cercam, a família principalmente, dá muito apoio, os amigos, né? A Thaís É verdade. conseguiu enxergar a vida de outra forma, mas com certeza ao longo do seu tratamento você vai ressignificando e após isso, após passar esse período de maior turbulência, você vai conseguir. Eu também queria falar que existem estágios pelos quais as pessoas passam ao ser diagnosticados com uma doença grave, principalmente um câncer, né? No câncer de mama acontece muito, que são os estágios do luto. Então, mesmo que a pessoa não esteja morrendo, só pelo fato de perder a vida saudável, ou de ter uma perspectiva de uma mudança de vida, de uma mudança de planos, a pessoa passa por alguns estágios. Normalmente, no começo, ela tem a negação, ela tende a não acreditar naquele diagnóstico, ela acha que o médico está mentindo, ou que ela quer invadir médicos para confirmar, acha que o exame está errado. Então, ela começa a negar aquela doença. Depois, ela pode ficar com raiva por ter aquela doença. Depois, ela pode entrar naquele estágio de querer fazer várias promessas para obter a cura, que é a barganha. Depois ela tende a ficar deprimida e, por fim, ela aceita. Normalmente, na fase de aceitação, que vem essa paz e essa ressignificação. Mas nem sempre a pessoa passa por todos esses estágios. Nessa ordem que eu estou falando, às vezes as pessoas flutuam entre os estágios, voltam para estágios anteriores. Às vezes, no mesmo dia, a pessoa está com raiva, está deprimida, aí nega de novo, volta a ficar com raiva. Como é que você percebe isso, doutora Carolina? Você vê isso muito nas pacientes? E como que você faz, principalmente quando elas estão na fase de negar o diagnóstico e o tratamento? Então, igual você falou, não são todas as pacientes que passam por todos esses 5 estágios. Existem algumas que sim, passam pelos 5, a gente consegue identificar bem, mas um que é muito comum, geralmente a gente vê, vamos colocar assim, 90% das pacientes é a negação. A negação sempre vai ter um pouquinho de negação. Como geralmente funciona essa negação do câncer de mama? É a pergunta clássica que a gente escuta em 95% das mulheres. Doutora, na segunda consulta, você já falou que ela tem câncer, explicou. Aí na segunda consulta ela volta e fala assim: não, doutora, eu entendi, vamos tratar sim, vamos enfrentar. Mas só esclarecendo, o meu câncer não é aquele maligno, não, né? O meu câncer é benigno. Essa pergunta é clássica, quase todas perguntam. E aí você tem que explicar, falar: olha, não, deixa eu te explicar. A palavra maligno, o que significa isso? Significa que aquele câncer tem a capacidade de espalhar para outros órgãos se você não tratar. Então, o seu câncer ele é maligno, ele tem essa possibilidade dele espalhar para os outros órgãos. Por isso que a gente tem que tratar, enfrentar. Mas essa pergunta é clássica e essa é a típica pergunta da negação, porque a pessoa entende, ah, tá, eu tô com câncer, mas eu quero ter um câncer benigno, eu não quero ter aquele que eu vi na televisão, que a Ana Furtado teve, não quero não, eu quero ter o benigno. Então, essa pergunta demonstra que é uma forma de negação, que ela não quer ter aquilo. Então, aí a gente conversa, explica novamente, explica todas as fases. Geralmente a gente tem que conversar 2 a 3 consultas para a pessoa realmente absorver aquela ideia de que sim, eu estou com câncer. Na primeira consulta, a pessoa geralmente, isso os estudos mostram, que ela absorve 30% do que você fala. Então, você pode falar, pode explicar, depois você vai ter que explicar tudo de novo. Isso é normal. Então, o médico já tem que saber isso. Isso faz parte do ser humano mesmo. A pessoa não vai absorver. Então, na segunda vez, você já vai explicar novamente. Fala, não, é maligno, sim. O que significa maligno? Pode espalhar, mas vamos tratar para evitar que isso aconteça, né? Então, essa pergunta é clássica. Quase todas as pacientes
passam pela negação. Isso é muito comum mesmo. A barganha, geralmente, elas até contam depois, né? Que a barganha geralmente é com Deus. Que elas falam, Deus, pelo amor de Deus, me salva dessa. Se eu escapar do câncer, vou ser uma pessoa melhor, vou cuidar mais dos meus filhos, vou me dedicar mais à família. Isso também sempre acontece. E é saudável você refletir, né? Como tem sido a sua vida até o momento, o que você pode melhorar. Todos nós temos que fazer isso. Isso também sempre acontece, sabe? Essas fases, e a gente vê mais nitidamente, são essas. Uhum. Gente, eu só queria fazer um parêntese. A Áustria, esposa do meu pai, entrou na live. E a esposa do meu pai, ela é uma pessoa muito querida por mim. Ela teve um câncer de mama muito avançado, há quase 10 anos, né, Glaucia? Só confirma aí para mim que eu não tenho quase 10 anos. Teve que retirar todos os linfonodos, teve que fazer uma mastectomia radical, sofreu muito, mas enfrentou com uma garra muito grande. A minha irmã, que é filha dela, né? Minha irmã, por parte de pai, tinha 4 ou 5 anos na época, então ela ficou com muito medo de morrer e deixar a minha irmã, toda nós com muito medo. E ela enfrentou muita garra há 5 anos atrás. E hoje em dia ela fala que ela enxerga também as coisas de uma forma muito diferente. Ela conseguiu ressignificar e sair muito forte antes e valorizar muito mais as pequenas coisas, principalmente os momentos em família. Então, eu acho que essa ressignificação que a gente tem que procurar ter, que é muito importante. E também, gente, tentar pensar, porque muita gente acha que câncer é um castigo por pecados anteriores, né, que é porque a pessoa era ruim. E é importante que a família também não ache isso de quem está com câncer, porque só vai fazer a pessoa se sentir culpada. E a culpa não ajuda no tratamento e nem na recuperação, né? Né? Isso é importante, você tocou num ponto. Parabéns para ela, tá vendo? Enfrentou o desafio, guerreira, vencedora. É isso que importa, isso é maravilhoso. Mas esse estigma é muito incrível, gente. Tem gente que pensa que câncer é punição. Ah, fiz alguma coisa de errado e veio o câncer. Tem nada a ver. É uma doença como qualquer outra que pode acontecer em todas nós mulheres. Só pelo fato de sermos mulheres, nós temos risco de desenvolver câncer. Então tem que tirar isso da cabeça, às vezes não comenta, não vou contar para ninguém, porque senão as pessoas vão me julgar. Que bobagem, não tem nada a ver. As pessoas não têm isso com pressão alta. Por que vai ter com câncer, que é uma doença como outra qualquer? Então a gente tem que tirar isso da cabeça. Isso é muito importante. A Thaís está perguntando se é verdade que quem tem depressão tem uma propensão maior a ter câncer. Existe sim essa hipótese, já está sendo estudado, não tem nada muito comprovado, mas existe sim essa hipótese de quem tem depressão poderia ter uma predisposição, ou às vezes, na verdade, a pessoa não procura ajuda, sente um nódulo e não procura auxílio médico, e aí quando a gente diagnostica a lesão, ela já está mais avançada. Então, existe essa teoria, mas não é nada muito consistente nos trabalhos. Uma das hipóteses também é que a depressão reduz a imunidade e aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol aumentado e a imunidade reduzida também fazem com que, em quem já tem predisposição, e quando essas células estão, né, aumentando, proliferando, o corpo tenda a ter menos capacidade de combater essa proliferação de células excessiva. Então, isso poderia sim aumentar a chance de ter um câncer, né? Sim. A Jeane está perguntando se é verdade que depois de algum tempo de cirurgia existe a dor fantasma. Pode acontecer sim. O que é essa dor fantasma? É você ter dor num órgão que não está lá. Então, por exemplo, já tem relato descrito de pessoas que perderam o braço, às vezes na guerra, num acidente, e continuam sentindo a dor naquele membro que não está lá, não existe. Então, é um membro fantasma. E isso acontece com a mama. Então, às vezes, a gente faz a mastectomia, faz a retirada da mama, com ou sem reconstrução, e a pessoa continua sentindo desconforto naquele local. Isso existe, sim, por causa das terminações nervosas, né? Então, a gente sabe que os nervinhos que inervam aqui a parede torácica, eles ainda estão lá. Então, a pessoa tem aquela falsa sensação de que o órgão está presente. Isso existe, mas a gente consegue tratar também, tá? A gente tem um arsenal terapêutico para isso também.
Aham. Da parte psiquiátrica, eu queria contar para vocês, né, que até 70% das pessoas com câncer têm depressão, câncer de mama, 50% ansiedade, também pode ter transtorno de estresse pós-traumático, também pode ter ideação suicida, alterações de sono, tanto insônia quanto excesso de sono. E tem algumas dicas também para quem está passando por isso, além do que a gente falou. Então, por exemplo, você realizar alguma, continuar realizando ou começar a realizar alguma atividade que você se sinta útil, que não tenha a ver com aquele assunto do câncer, para você, por exemplo, começar a fazer artesanato, alguma coisa para vender, e até mesmo participar de grupos de mulheres que têm câncer de mama, ajuda muito, é uma troca de experiência, né, Carol? Esses grupos são maravilhosos, eu sempre indico para as minhas pacientes, são maravilhosos e temos grupos excelentes aqui em Belo Horizonte. Então temos um grupo muito atuante, posso falar que são parceiras, que é o Pérolas de Minas. Um grupo fantástico, composto de mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama e agora se dedicam a ajudar mulheres que acabaram de ser diagnosticadas. Eu acho a energia delas maravilhosa, que elas são super alto astral. O Flávio Venturini é padrinho, então ele faz show para elas. É um maior barato. Tem também as mulheres do Mama Amiga. Assim, tem vários. A Paula, que é essa paciente que comentou, ela fala que é o grupo das Oncoamigas, que são aquele grupo de suporte, né, das mulheres que estão sempre ali apoiando umas às outras. Então, isso é muito importante, porque aquelas mulheres já viveram o que você vai viver e você tem total liberdade de se expressar, de falar o que você está sentindo. Às vezes, algo que você não quer compartilhar com sua família, às vezes você fica preocupada. Você vai lá e fala com o grupo de apoio. Esses grupos são excelentes, são fundamentais para a recuperação. E compartilham estratégias de enfrentamento, né? Porque, como você falou, já passaram por isso. Uma outra Sim, coisa também que acontece é que a maioria das mulheres pensam quando tem o diagnóstico, por que comigo? Por que eu, né? As pessoas sabem que existe o câncer, mas elas acham que nunca vai acontecer com elas. E quando acontece, elas ficam pensando, por que comigo? Dá até uma raiva muito grande, né? Porque logo eu, o que eu fiz para merecer isso? E aí você encontra pessoas que são iguais a você e que estão passando pela mesma coisa, e aí você entende que poderia acontecer com qualquer pessoa, né? Você não tem nada de errado com você. Qualquer pessoa pode passar, ou já passou, ou pode passar por isso. Não significa que você é pior por causa disso, né? Só aconteceu, né? Igual tem pessoas que têm pressão alta, igual a Carolina falou, outras vão ter câncer e outra doença, né? Então, o fato de interpretar também dessa forma, como você não está sozinha, tem outras pessoas passando pelo mesmo que você está passando, eu acho que ajuda muito também. com certeza, com certeza. É um grupo de apoio, uma apoiando a outra, né? Às vezes a sua amiga também vai precisar de você um dia, você vai estar lá para ajudar. E a família também, gente, a família tem que apoiar. Não adianta. O câncer não é uma doença sozinha, é uma doença. A família tem que estar sempre junto, apoiando. Como você mesmo vai fazer quando a pessoa da sua família adoecer? Você não vai dar todo o apoio, todo o suporte? Então, as pessoas têm que te ajudar também, sabe? É muito importante. Às vezes as mulheres ficam com medo, falam, ai, não vou contar, porque eu não quero que o meu filho, que meu marido fiquem preocupados. Bobagem! Eles estão ali junto com você. E tem que enfrentar. Às vezes eles ficam até chateados quando você esconde. Essa é a verdade. Eles ficam preocupados. Falar, tem alguma coisa errada, ela não quer comentar comigo. Então, assim, Uhum. tem que ser parceiro, é parceria. Casamento é parceria. E o marido tem que ajudar. E normalmente também, o que acontece? Quando a pessoa esconde, principalmente de filho pequeno, né? As pessoas querem poupar o filho pequeno daquele diagnóstico. Só que, na verdade, por menor que seja a criança, ela sempre sente que alguma coisa errada está. E ela sente que os adultos estão escondendo uma coisa dela. Quanto mais a gente esconde, menos a criança está a gente. E depois ela pode internalizar de uma forma a adoecer, uma doença psicossomática, porque ela não tem oportunidade de colocar para fora o sentimento que você não está contando para ela, então ela não sente também a liberdade de expressar. E aí ela começa a internalizar a tristeza, a angústia e vai virar uma doença
pior, uma doença corporal mesmo. Então, por menor que seja a criança, você vai dar a linguagem, pelo que ela entende, né, de acordo com a capacidade de entendimento, com a cognição, mas tem que ser contado o diagnóstico e dar o espaço para a criança perguntar o que ela quiser, para ela expressar os sentimentos dela, expressar a tristeza, expressar a angústia. É importantíssimo para ela também elaborar os estágios de luto e não piorar depois, não virar uma coisa pior. Então, os familiares têm que ficar sabendo, sim, e quanto mais eles participarem do tratamento, é melhor para a evolução psíquica daquela paciente. Quanto mais apoio tiver de familiar e de amigo, maior é a aceitação e melhor é a evolução. Que bacana, legal. Tem vários livros a respeito desse tema, sabe? Eu até postei recentemente. Nossa, tem vários. Lá na minha página, eu até trouxe um aqui, mas não tem a ver com criança. Mas até lá na página eu postei recentemente. Tem uma Mãe Ficou Dodói, tem vários. Que as mães dando relato de como foi, às vezes, a experiência de contar para os filhos e como foi aquele enfrentamento da doença, sabe? Eu trouxe um livro, eu adoro, né? Eu sou suspeita, adoro livros. Lá na minha página eu vou postar um livro por semana, porque, assim, é um tema legal, florido em relação... tem muita publicação legal. Eu até trouxe um aqui que eu acho que todo mundo que está tratando câncer tem que ler, que é um livro do professor Rubens. Ai, ficou pequenininho, né? Não, que é a câmera então não adianta. Mas é o Câncer de Mama, Vitória de Mãos e Mentes, do professor Rubens Prudêncio. Ele fala exatamente isso, né? Assim, das experiências que a mulher passa. Ele conta como se fosse uma historinha mesmo. É fantástico esse livro. Falando dos sentimentos, dos desafios que a mulher enfrenta. É muito legal, muito legal. Então, assim, a gente tem que ler, tem que se informar. Tem muito filme do tema. Eu resolvi pôr, eu também gosto, eu sou muito fã de cinema, então eu vou postar também filmes que abordam o tema câncer de mama, porque quanto mais informação as mulheres tiverem, melhor. Mais rápido vai ser o enfrentamento da doença, ela vai estar mais esclarecida e a família toda esclarecida. Isso é muito importante. Uhum. É importante também que a família, além de participar e entender o que é a doença, se dispõe a escutar a pessoa. Porque às vezes tem gente que no consultório e fala, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Eu falo, então escuta. Porque poucas pessoas hoje têm a disponibilidade de escutar. As pessoas estão precisando falar e ninguém realmente escuta. A gente já escuta pensando na próxima coisa que a gente vai falar. Se você não sabe o que fazer, esteja do lado, dando carinho, dando suporte. A Glaucia até está falando aqui que o apoio familiar é muito importante. Passou, ela sabe falar. E escutar o que essa... Às vezes a pessoa está precisando desabafar, às vezes ela está precisando chorar, às vezes está precisando de um abraço, com medo. E é importante ela ter esse espaço e um ouvido, né, de um familiar ou de um amigo para ela expor os medos, expor as angústias, expor as fragilidades dela. Isso é importantíssimo. Quanto mais, né, ela puder falar, colocar para fora, mais ela vai se sentir aliviada nesse momento que já é tão difícil. Com certeza, Júlia, falou tudo. Que lindo. Outra coisa também, né, para pessoas que estão enfrentando, a espiritualidade é importante. Espiritualidade é diferente de religião. Às vezes você não tem uma religião, mas você acredita em uma força maior. Ou você acredita no universo, em alguma coisa além, né, da própria humanidade que te dá mais força. Isso também ajuda, né? Com certeza. Com Espiritualidade. certeza. Isso é muito importante. E é engraçado que algumas pessoas, às vezes, as pacientes relatam que elas estavam afastadas, às vezes, de Deus, não tinham tempo, essa vida corrida, não conseguiam dedicar, às vezes, a uma oração, uma meditação, uma reflexão. E depois que elas passam por isso, às vezes, elas até voltam, né? Igual você falou, a espiritualidade, a pessoa busca isso mais, ela começa a valorizar esse lado. Então é muito interessante a gente ver a pessoa falar, agora eu rezo junto com meu filho, é um momento precioso para mim. Antes não, antes eu chegava em casa cansada, meu filho vinha conversar comigo sem paciência, não queria. Agora não, eu converso, rezo, vamos rezar Papai do Céu juntos. Então acaba que vira um momento muito importante para a mulher. E essa questão da espiritualidade realmente é importante.
Agora eu vou ter que interromper, porque tá faltando 10 segundos. Queria agradecer todo mundo que tá participou. Muito obrigada, doutora Carolina. Você quer despedir também? Obrigada, Júlia, pelo convite. Obrigada a todos que acompanharam a gente, fizeram perguntas. Foi um prazer. Temos muito ainda para falar do